Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre as 3 pragas seguintes. Ontem falamos sobre o rio Nilo, as rãs e os piolhos. É interessante porque eu estava observando aqui um comentário e a Bíblia não dá um sentido direto sobre piolhos, mas fala de insetos, como se fossem muitas coisas juntas. Baratas, mosquitos, muriçocas e também piolhos, tudo junto, independente da definição. A gente nota que foi algo de uma calamidade muito grande e que envolvia vários deuses do próprio Egito. A gente lê no capítulo 33 de Números, o verso 4, que Deus atingiu todos os deuses do Egito. Então, olha só, eu falei para vocês ontem que aquele que foi atingido foi somente os mais poderosos, mas só que existiam deuses menores por trás daquele. Eu vou falar para vocês aqui alguns deles, incluindo, ou seja, incluído dentro dos demais que foram atingidos, a saber, as moscas, o gado e as úlceras. Só para você ter uma ideia, irmãos, Ellen White chega a descrever no Patriarcas e Profetas que estas moscas elas eram grandes e venenosas e eram terríveis. Essas moscas não foram feitas com a vara de Moisés, através de qualquer outro artifício. Foi Deus fazendo com sua própria boca virar enxames de mosca. E então vai empestar tudo. Moscas aqui foi a quarta praga, né? E tinha o deus chamado Uatchit, ou Kepri, que era associado a uma cabeça de escaravelo, ou um besouro. Você lembra dos judeus de Ecrom? Ecrom era uma cidade filisteia. E de acordo com o 2 Reis, capítulo 1 e o verso 2 a 16, ali fala do deus chamado Baal-zebub, deus das moscas, senhor das moscas, para o povo filisteu. Mas aqui o nome era Crepe. E interessante, irmãos, é que essas moscas, tem um Salmo 78, depois você pode ler lá sobre isso, um salmo que falava sobre a magnificência de Deus, o povo que deveria se arrepender, a maneira maravilhosa como Deus o livrou. Ali das pragas, no Salmo 78, ele cita pelo menos 6 pragas, pelo menos foi as que eu encontrei, né? E dentre elas, ela chega a dizer assim, ó, as moscas fizeram desgraças, no capítulo 78 de Salmos e o verso 45. Pode conferir depois na sua Bíblia. Na tradução NVT descreve elas fizeram desgraças. Então a gente entende que a expressão que é dita na Bíblia, de que as moscas trouxeram grande calamidade ou grande destruição, já se entende o que estava por trás disso. A Bíblia, irmãos, não entra em detalhes em relação a essas pragas, mas elas falam da causa delas e o que elas de fato fizeram. Mas quando a gente vai a fundo para poder ter uma noção delas, a gente encontra muitas coisas sobre. Eu estava até vendo aqui um comentário bíblico-cultural que descrevia que poderia ser a mosca canina ou a mosca canina. E eu fui observar a imagem dessa mosca, é uma pena que eu não separei aqui a figura, mas pesquisa no Google, bota lá mosca canina e bote lá imagem. Aí você vai ver elas. De fato são grandes, um aspecto terrível, né? Cheio de pelinhos. E essas moscas, elas não só fazem mal aos animais, mas também ali colocam seus ovos. Então assim, faz com que nasça uma espécie de ferida, aquela ferida é purulenta e automaticamente acaba deixando o animal em condição de morte, se não for tratada de forma imediata. O gado que foi atingido, irmãos, são todos os gados, ovelhas, bois, cavalos, camelos, todos os animais que os egípcios tinham uso ali. Eles foram atingidos. É interessante porque essa quinta praga, que foi da morte dos animais, ela atingia outros deuses por trás desse deus aqui, que o autor colocou como ator, que era o cabeça de vaca, ou Apis. Esse também poderia ser Anubis, poderia ser Bastet, ou poderia ser Horus. Deuses que tinham cabeça de gavião, outros tinham cabeça de cão ou de chacal, ou cabeça de gata, esse Bastet. Então, assim, tinha muitos outros deuses por trás desses deuses que foram atingidos ali com a morte dos animais. Por essa razão, quando ele chega a Faraó, né, dá uma pequena possibilidade, olha, vocês vão, mas não vão muito longe. Ele queria que eles ficassem próximos ali. É interessante, irmãos, que agora, no capítulo 8 de Gênesis, o verso 22, fala assim, agora mostrarei uma separação. A gente entende também que essa quarta praga não atingiu mais o povo de Israel, que estava em Gósen. Se você for observar no capítulo 45 do livro de Gênesis, você vai ver ali 45 e 46. Quando o povo de Israel vai para o Egito, né, Jacó e seus filhos, eles ficam em Gósen. Ali eles crescem, ali eles se desenvolvem, eles ficam naquela região.
Portanto, aquela região que ficava próximo do rio Nilo, ela não foi atingida pelas pragas a partir da quarta praga. Nessa descrição, o capítulo 8 de Êxodo, eu quero ler com vocês, Êxodo capítulo 8 e o verso 22, na minha tradução diz assim: desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor, que estou presente, até mesmo no meio da terra, de sua terra. Ou seja, os faraós, os egípcios, perdão, tinham a crença de que quando algo acontecia, era toda a região que era afetada. Deus mostra uma superioridade e um cuidado, um zelo, um amor para com o povo de Israel, que em Gósen aquilo não iria acontecer. Esse capítulo 8, verso 22, na minha tradução, e também no capítulo 9, verso 4, aqui, ó, chega a dizer assim: mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Por quê? Os animais do povo de Israel, irmãos, não foi morto nenhum. O próprio faraó mandou até eles investigarem. Olha só, aqui diz assim, o faraó mandou investigar, capítulo 9, verso 7. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. 9, verso 7. Deus tinha feito distinção. E diante daquilo, o faraó precisava saber que Deus estava sendo não só superior ao povo, aos deuses dos egípcios, mas também era um Deus que zelava e que cuidava. Logo ele mostrou: eu sou o Deus dos hebreus. Sabe, irmãos, eu queria concluir para vocês dizendo aqui o seguinte: a úlcera, vamos falar um pouco sobre ela, sobre a maneira como aconteceu, porque todas as vezes que as pragas vinham, os próprios magos, os líderes de Faraó, os feiticeiros, iam até ele. Essa situação foi tão deplorável que eles não tinham nem como ir. A Bíblia fala que foram feridas purulentas através de um forno, que foi então um pó, né, a cinza que foi levantada. E esse Deus aqui, ó, só para a gente ter uma noção, era chamado Deus da Ísis, também poderia ser chamado de Imhotep ou Amenhotep. É interessante que esses nomes eram nomes que eram dados, de fato, às pessoas, né, que eram identificados como deuses. Ponto. Amenhotep é para mim provável que ela tenha sido a mãe, como é que eu posso dizer assim, a mãe de criação de Moisés. Porém, esse nome também era voltado para um deus. E essa morte dos animais, perdão, voltei aqui para os animais, estava falando sobre as úlceras, né? Essas pragas aqui a praga da... rapaz, agora deu um branco. Das úlceras, perdão. Essa praga das úlceras, ela tinha esses títulos aqui, né? Inclusive, Imhotep, que era, e outro deus chamado Deus Bes, que era algo que voltava à medicina, algo que voltava à cura. Se esses deuses foram atingidos, logo Faraó precisava ficar consciente de que aquilo que estava sendo afligido, nenhum deus egípcio poderia fazer coisa alguma. Nenhum deus da medicina, nenhum Deus da cura, nenhum Deus da saúde, nada poderia ser feito, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus estava em ação. E quando Deus está em ação, nada é feito contra isso. E aqui eu concluo para vocês dizendo o seguinte: não é necessário, irmãos, que a gente precise passar por calamidade para aprender. Deus, infelizmente ou felizmente, da sua forma onisciente e bondosa, fez com que o povo de Israel aprendesse. As 3 primeiras pragas foram atingidas. E a gente fica com essa possibilidade de pensamento, porque quando falta água, é descrito que só o povo do Egito cavou ali para poder procurar, e o povo de Israel não. Provável seja que lá em Gósen aquela água tivesse sido mantida, mas eu não posso dizer com clareza, uma vez que aqui no capítulo 8 de Êxodo, verso 22, fala que a partir daquela quarta praga, o povo de Gósen, o povo de Israel, não foi atingido. Subtende-se que, de certa forma, o povo foi atingido, mas Deus deve ter mantido ele de alguma forma, da qual eu não posso descrever, eu não sei como foi isso. Mas é bem provável que tenha sido assim. Mas, em suma, aprendamos, irmãos, da melhor forma possível. Aprendamos da maneira como Deus está dizendo em sua palavra. Não espere vir uma consequência devastadora para com que se aprenda. Agora sim, realmente eu conheço que Deus é o Senhor. Deus, ele quer ser o Senhor da paz da sua vida, o Senhor do amor de sua vida. Então, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Ame Ele, não com medo de pragas, não com medo de castigos, mas ame pelo que Ele é. Deus faz por você e por mim todos os dias, irmãos, bênçãos sem medida. Essas pragas aqui foi não só para trazer uma
manifestação de quem é Deus dentro dos deuses egípcios, mas para mostrar ao povo hebreu que Deus já era com eles, que Deus estava fazendo distinção entre o povo do Egito e o de Gósen, que era tão próximos um do outro ali. Em suma, peçamos a Deus: Senhor, me ajuda a aprender do teu amor, da tua forma, e não me permite com que eu passe por consequências difíceis, uma calamidade, uma doença, para ainda assim enxergar a tua bondade. A Bíblia fala em Romanos capítulo 2 que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Não é a doença que Deus manda, não é a calamidade que Deus manda, mas é a bondade. Em Jeremias 31 fala que com amor eterno ele nos amou e com benignidade nos atraiu. Então devemos entender que Deus é um Deus de amor sempre. Ouça a sua voz, atenda a sua vontade e não resista ao chamado do Espírito Santo, como lemos ontem em Hebreus 3, verso 7. Vamos orar? Ó Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelos conselhos dados nesta manhã. Suplicamos que o Senhor nos auxilie com o Teu Espírito e nos direcione a vivermos uma vida de paz contigo. Toma-nos em Tuas santas mãos, Senhor, perdoa nossos pecados e nos dá um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Amanhã vamos falar sobre as 3 pragas seguintes, até a 9ª, e concluiremos o estudo dessa semana. Forte abraço, Deus muito te abençoe. Curta esse vídeo se você assistir, se você gostar, compartilhe. E caso você achar interessante, se inscreva em nosso canal e nos auxilie nessa obra para a glória de Deus. Forte abraço, até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.